Abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 8. O Senhor é bom, Ele é grande. Eu vou ler apenas o versículo 1, o versículo 8 e 9, e você deixa a Bíblia aberta, ok? E aí ganhamos tempo. Está escrito então: veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Um profeta do Senhor sai do interior do país, uma cidade chamada Tisbe, e vai até a capital Samaria com uma palavra de Deus na boca. Uma palavra que lhe causaria bastante problema. Afinal, não era uma palavra que ao cumprir-se seria favorável. Ela desfavorecia as pessoas, a economia do lugar, ela desfavorecia a saúde das pessoas, o equilíbrio financeiro, porque essa palavra consistia exatamente em dizer que não haveria chuva sobre Israel durante um período de tempo, até que ele e o profeta Elias desse uma outra palavra. Então, durante 3 anos não choveu, nem sequer orvalho caiu em Israel. Quando o profeta do Senhor, ele acabou de dar essa palavra, e vale lembrar e informar aos nossos novos irmãos na fé, que essa palavra foi dada porque o povo de Israel estava acreditando que um Deus chamado Baal, que foi trazido, a cultura do culto a Baal, trazida para Israel, por intermédio da mulher com quem o rei se casou, a Jezabel, e eles começaram a acreditar que através de Baal viria fertilidade, prosperidade, abundância. Então o Senhor precisava de uma medida enérgica para poder mostrar a eles que quem lhes favorecia, quem lhes dava fertilidade, quem lhes dava abundância, não era Baal. Quem fazia isso era Deus. E o mesmo Deus que abre, também fecha. E fechar é pedagógico. E Deus fechou e o povo aprendeu. Amém ou não amém? Mas então, quando Elias libera essa palavra, o Senhor olha para ele e diz assim: bom, agora esconde-te. Agora você vai fugir e vai se esconder no ribeiro de Querite. Elias então foi para lá, porque obviamente, como ele disse, isso gerou uma revolta e uma contrariedade nas pessoas e sobretudo na monarquia, na liderança que era ímpia. Então Elias vai e fica lá na beira do ribeiro, e a rotina dele era mais ou menos assim: ele bebia água do ribeiro e comia pão e carne trazidos por um garçom bastante inusitado, um corvo, que todo dia vinha trazer pão e carne para Elias comer. Mas como não chovia, você já pode imaginar o que aconteceu. A água do ribeiro vamos de novo, a água do ribeiro. Quando a água do ribeiro secou, Deus então vai mudar o endereço de provisão de Elias. Até aquele momento, ele fora provido pela água do ribeiro e a comida trazida pelo corvo. Agora o Senhor olha para ele e diz assim: pois bem, agora levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Ali eu tenho ordenado uma mulher viúva que te sustente. Agora, eu quero que você comece a entender como Elias começa a ser afetado e tocado. Qual é o primeiro toque? Qual é a primeira afetação que essa palavra gera em Elias? Quando ele ouve Deus dizer o endereço. A forma como Deus expõe o endereço onde Elias seria abençoado, suprido, é dessa maneira: Sarepta, que é de Sidom. Elias conhecia bem a geografia do lugar, então não é uma questão de necessidade de se encontrar no mapa Deus ter dito Sarepta, que é de Sidom. Se Deus simplesmente tivesse dito vá para Sarepta, Elias ia bater no lugar certo, pronto, e acabou. Mas o Senhor está desejando afetá-lo, o Senhor está desejando tocá-lo num ponto importante. Então o Senhor está frisando
grifando que o lugar onde ele, Deus, já decidiu que uma mulher sustentaria Elias, é um lugar chamado Sarepta. Mas a melhor parte vem agora. Esse lugar pertence a um país chamado. Pastor, mas por que o Senhor, e o que o Senhor tinha a dizer para Elias através disso? Havia na vida de Elias, e ainda vai piorar depois disso, uma pessoa que exercia malignidade, maldade, perversidade. Uma pessoa que lhe ameaçou de morte. Uma pessoa que era reconhecidamente uma grande mãe dos problemas espirituais de Israel. Afinal de contas, como eu disse e repito, fora ela que introduzira o culto a Baal e a todos os outros deuses caldeus dentro de Israel. Quem é essa mulher? Jezabel. Qual é o nome dela? Tem gente que fica até com medo de falar o nome dela. Qual é o nome dela? Só que a Bíblia diz para nós uma coisa, e a Bíblia quem diz? Clara e explicitamente. Jezabel era sidônia. Ou seja, Jezabel vinha do mesmo país que a mulher viúva de Sarepta mora. Do mesmo lugar, do mesmo país, aonde havia se levantado a arqui-inimiga de Elias, Deus por eu não vou dizer capricho, por um jeito gracioso de fazer as coisas, levantou do mesmo país de onde havia saído a grande opositora de Elias, aquela que seria sua maior auxiliadora. Eu queria que você começasse a entender uma coisa muito boa sobre Deus. Ele gosta de trabalhar no inusitado, onde você espera que venha o seu auxílio, ou de onde você espera, e de onde você menos espera que venha, talvez seja exatamente de onde você menos espera que venha, lugares ou contextos que você já demonizou, e acha que todo mundo lá é Jezabel, e o Senhor me trouxe para dizer, pois eu tenho uma viúva de Sarepta da minha confiança lá, porque eu tenho aliados em todo canto, em toda parte, em todo lugar. Eu não dei a ninguém o poder de generalizar malignidade sobre uma geografia. Eu desperto de onde eu quiser gente para ajudar meu povo e quem eu quero que seja abençoado. Ou alguém está me ouvindo na noite desse dia? Vai ser de um lugar inusitado. De onde veio Jezabel? Levantou-se a viúva de Sarepta. O Deus do inusitado ainda é o mesmo Deus. Aleluia. Olhe para o seu vizinho e diga assim para ele: não queime geografias. Pastor Eduardo, o que é queimar geografia? Você olhar para Sidom e dizer assim, porque Jezabel veio de lá, não tem como nada que presta vir de lá. Tem a mulher, a viúva de Sarepta, que vai mudar a vida do profeta Elias, vai entrar na história da Bíblia, ela era de lá também. A viúva de Sarepta foi tão forte, tão poderosa, que até na boca do ministério de Jesus ela apareceu. Jesus disse lá, quando estava em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, havia muitas viúvas em Israel naqueles dias, mas foi a uma estrangeira, Sidônia, que o Senhor aprouve ser sustentadora do ministério de Elias. Então, levante a sua mão, por favor, o mais alto que você puder, porque de uma parte que não estava no círculo do mapa que você fez essa semana, de uma parte de onde você não esperava, nas últimas coisas que você vinha pensando, de um lugar aonde você não colocou na lista de onde podia vir socorro, é exatamente de uma geografia inusitada que Deus despertará seus maiores auxiliadores. Quantos acreditam nisso? Digam graças a Deus esta noite. Aleluia! Então a palavra do Senhor é: vá para Sarepta, que é de Sidom. Estou fazendo questão de grifar a você que a mulher que despertei para lhe auxiliar vem exatamente de onde saiu a mulher que perturba Israel, que oprime Israel, que introduziu cultura de deuses pagãos em Israel. Vá lá, Elias, vá lá. E a Bíblia diz que Elias se levantou e foi. Elias está indo na direção da cidade, e a viúva de Sarepta vai sair de casa.
E ela vai sair de casa e os dois vão se encontrar. Eles vão se encontrar num ponto específico que diz a Bíblia. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom. Versos número 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Chegando à porta da cidade. Então, por favor, eu pergunto, você responde. Aonde foi o encontro entre Elias e a viúva de Sarepta? Aonde foi? O encontro entre Elias e a viúva de Sarepta, onde foi? Por favor, seria correto eu dizer, seria correto eu interpretar, que considerando que Elias vai comer pão, vai beber água, e não é por um dia, não é por um mês, é por bastante tempo. Elias vai ter teto, vai ter chão, vai ter cama, Elias vai ter água para beber, por causa desta mulher. Seria correto eu dizer, você concorda se eu disser, que essa mulher foi uma porta de Deus na vida de Elias, sim ou não? Sim ou não? Agora, você ainda concorda que seria correto eu dizer que uma vez que Elias vai profetizar sobre a vida dela, que a farinha da panela não vai acabar, que o azeite da botija não vai faltar, se Elias é a pessoa que vai entrar na casa dela, daqui a alguns meses o filho dela vai ficar doente e vai morrer, mas Elias vai ressuscitá-lo no poder do Senhor, seria correto eu dizer para você que Elias foi uma porta de Deus na vida dela? Sim ou não? Então você concorda que ela foi uma porta de Deus para Elias? E Elias foi uma porta de Deus para ela? E aonde os dois se encontraram? Pergunte, e daí? Portas se atraem. Você não vai experimentar portas de Deus enquanto não entender a alegria de ser uma porta de Deus para alguém. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. Não se excuse da beleza da oportunidade de ser porta de Deus para alguém. Porque os encontros que Deus gosta de promover não são entre cadeados e portas, são entre portas e portas. Os encontros que Deus gosta de promover não são entre muros e portas, são entre portas e portas. Deus não promove encontros entre muros e pontes. Deus promove encontros entre pontes e pontes. Se você ama ser ponte, Deus vai botar uma ponte no seu caminho. Se você ama ser porta, Deus vai colocar uma porta no seu caminho. E eu tenho uma notícia, não tem nenhum letreiro lá fora, não foi anunciado na internet assim, mas essa noite de domingo, assim diz o Senhor, esta reunião acabou de se tornar uma convenção de portas. Este é um encontro de portas. Ai, segure bem firme a mão de alguém que está do seu lado. Diga, se você não achar, horrível, vai de novo, se você não achar aqui, aonde você vai achar? Eu estou profetizando que bons negócios vão aparecer no seu convívio com a comunidade. Influências, boas relações, redes de relacionamentos saudáveis vão surgir dentro da sua vivência e experiência de comunidade. O reino de Deus já dá lição de network há milênios. O que está sendo ensinado pelos coaches, a Bíblia já fala há mais de 2000 anos, então vai recebendo. É aqui que Deus vai te abrir uma porta. É aqui. É no exercício desinteressado de ser uma porta de Deus para alguém, que Deus vai fazer com que alguém também seja uma porta dele para você. Escute o que eu estou lhe dizendo, você vai se surpreender, porque você só estará fluindo naquilo que você sente que tem que fazer. O que é? Abençoar a gente, facilitar o caminho de gente, ajudar a gente a fluir, ajudar a gente a chegar, ajudar a gente a caminhar. Você só vai fazendo isso espontaneamente, e daqui a pouco, quando você der uma olhada assim para cima, você vai ver os umbrais bem grandes assim em cima da sua cabeça, porque Elias só foi andando, e a viúva só foi andando,
andando, só foi andando. Só que a lenha que ela esperava estava na porta da cidade. E ela que ele esperava estava na porta da cidade. Então todo mundo se encontrou no lugar de atração. As portas se atraem, as portas se atraem, as portas se atraem. Agora, não queira atrair pontes, sendo você um muro. Não queira atrair facilitadores se você tem sido um dificultador da jornada de pessoas, da vida de pessoas. O encontro acontece na porta da cidade. Elias, que é uma porta para a viúva é uma porta para Elias, e os dois se encontram na porta da cidade. Atração entre portas. O magnetismo das portas. Só que, embora esteja claro que houve a abertura de uma porta de Deus para a viúva de Sarepta, embora não seja, e tanto não é que estou pregando sobre isso há 5 minutos, sobre essa parte 5 ou 7. Então não é, absolutamente não é ilegítimo, não é feio, não é constrangedor falar sobre portas. Foi Jesus quem disse: batei e abri-se-vos-á. Bater aonde? Aonde? Então não existe ilegitimidade em crente falar de porta. Não é triunfalismo falar de porta. Pode haver uma visão bíblica e saudável a respeito das portas. E nós estamos vivendo essa visão bíblica e saudável aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas eu não posso omitir uma questão muito importante. A Bíblia diz que a viúva de Sarepta saiu, vai repetindo comigo, diga: saiu para apanhar lenha. A viúva de Sarepta chegou na porta da cidade. Ela encontrou Elias, que seria a porta de Deus para ela. Mas a Bíblia diz que ela saiu para apanhar uma porta. A Bíblia diz que ela saiu atrás de uma porta. A Bíblia diz que ela passou a noite pensando numa porta. A Bíblia diz que ela se arrumou e disse: hoje uma porta abre. Ela se arrumou e disse: hoje eu vou atrás de manter o fogo aceso. Os pentecostais já chegaram ou só vem quarta-feira? Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga assim: o segredo, horrível, vai de novo, o segredo é pensar menos na porta e mais no fogo. Porque quem sai para buscar fogo acaba encontrando uma puricancho remandaragai. Eu entendo que dentro de você haja um desejo, uma expectativa, uma ambição saudável. Você precisa que portas se abram para você, precisa que portas se abram para os seus negócios, precisa que portas se abrem para as pessoas que você ama. Eu também preciso. Eu ainda estou esperando portas se abrirem no mês de março. Amanhã é um dia que o brasileiro vai levantar doido atrás de porta, mas quem veio a nascer para Deus essa noite vai acordar amanhã de manhã querendo lenha, 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 lenha. Eu vou atrás de lenha, eu vou atrás de lenha, e Deus me apresentará uma porta. Aragaxaia. Pastor, como chama a chave para a porta? Chama-se correção da motivação. Como é o nome da chave da porta? Ó, no chaveirinho da chave está escrito assim. Está escrito o quê? Quando você corrige a motivação, Deus te entrega a chave. O problema é que enquanto o tema da porta for maior que o tema do fogo, enquanto o pensamento da porta ocupar mais espaço e tempo na sua mente do que sua preocupação pela manutenção do fogo de Deus na sua casa, na sua família, nos seus empreendimentos, na sua vida espiritual, Deus, por uma questão da manutenção do equilíbrio, da saúde do seu ser, Ele não lhe poderá abrir portas, porque se Ele lhe abrir portas, antes de você desenvolver uma consciência a respeito da prioridade da sua busca, Ele vai desequilibrar a sua existência como
crente. E Deus não vai fazer isso, assim como você, como pai, não vai desequilibrar a existência dos seus filhos, dando a eles coisas que você entende, enxerga, que são a base de valores e expectativas incorretas. Deus trabalha da mesma maneira, com ainda mais integridade, mais visão e mais perfeição. Então, se tu queres um conselho de Deus, eis aí, toda noite de domingo para segunda, você dormia pensando na porta, mas aí alguém levantou a mão lá atrás, essa noite, você vai dormir com fogo na cabeça, vai acordar com fogo na cabeça, e vai ser semana de portas abertas. Aí está o profeta Elias, chegando na porta, a viúva de Sarepta, na porta apanhando lenha. Ele olha para ela, a chama e diz: dá-me, peço-te, um pouco de água que beba. Melhor, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Repete comigo, traze-me. Isso, fala direitinho, bonito, traze-me. Lindo. Traze-me, peço-te, um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Vai ter pedido, vai ter requerimento. E eu preciso dizer uma coisa a você em prol da sua saúde espiritual e cristã. Se você tem problemas em ambientes onde você é requerido, onde alguma coisa é pedida a você, reveja urgentemente seus valores. Porque é impossível que um crente saudável tenha desconforto com o requerimento. É impossível que um crente saudável sinta-se desconfortável num ambiente onde alguém lhe pede alguma coisa. É impossível que um crente saudável não consiga lidar, e escute o que estou lhe dizendo. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que não estão hoje onde deveriam, na igreja, no reino, porque eram intolerantes a qualquer tipo de ambiente de solicitação. Pastor, melhora, não pode pedir nada para ele. Primeira coisa que eu tenho para te dizer: você é estranho, esquisito. Não se vive assim. O reino de Deus, o corpo de Cristo é formado por membros interdependentes. Se você tem ojeriza, nojo, se você tem problemas, se você te causa arrepios, quando alguém te pede alguma coisa, reveja urgentemente os seus valores. Deus me trouxe aqui esta manhã para dizer: treine o seu coração, treine a sua mente, para não lidar de maneira tão repelente ao ambiente de solicitação. O salvo não se sente desconfortável num ambiente de solicitação. O salvo tem prazer em que o reino o requisite. O salvo não enxerga incômodo quando é requisitado. O salvo enxerga a honra de ser requisitado. O salvo não fica embaraçado, constrangido nem irritado quando o reino lhe pede qualquer coisa, quando a liderança lhe pede qualquer coisa. O salvo compreende que existe uma prerrogativa naqueles a quem Deus pede. Se ele pediu, é porque primeiro ele chamou. Pastor, onde está isso? Olha para o texto. Então, ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água. Teve pedido, sim ou não? Sim ou não? E o que teve antes? Chamado. Vou repetir o texto. Então ele e depois ele pediu. Então teve pedido? Teve pedido? E o que teve antes? Então aponta o dedinho para 3 pessoas e diga: se ele está te pedindo, é porque já te chamou. Porque ele não pede a quem primeiramente ele não tenha chamado.
Ele não pede aos estranhos, ele pede aos eleitos. Vou tentar de novo, ele não pede aos estranhos, ele pede aos eleitos. Então pare de achar que o reino te incomoda quando te pede. Cada solicitação, cada ambiente de requerimento na obra de Deus, o reino de Deus, na vida da igreja, é Deus te dizendo: sinta-se feliz, porque eu peço para quem é família, eu peço para quem é filho, eu peço para quem eu já chamei. Ele a chamou. Ele a chamou. Ele a chamou e disse para ela: traze-me, peço-te, numa vasilha. Numa, um pouco de água. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Se você olhar rápido, vai parecer que foi desnecessário. Por que Elias está dizendo traz água na vasilha? Por que só não diz traz água? Existe uma lição espiritual por detrás disso. O mesmo Elias, minutos depois, vai dizer assim: traz um pedaço de pão na tua mão. Olha o que ele marcou. Ele diz: o pão você traz na mão, a água você traz o pão você traz a água você traz Quando eu digo para você usar a vasilha para trazer água, eu não estou dizendo que a sua mão é incompetente. Tanto sua mão não é incompetente que você pode carregar pão na sua mão, mas água não tente carregar na mão, põe na vasilha. Pastor, qual é a lição? Nem tudo você lida com a própria mão. Nem tudo você carrega e nem tudo você trata com as suas próprias mãos. E existem pessoas que, na insistência em usar suas mãos para tudo, negarem-se a usar os auxílios que Deus coloca ao seu redor, tudo quererem tratar, gerenciar e controlar, estão fazendo a jornada vendo a água escoar pelos dedos, porque não estão usando as vasilhas do auxílio que Deus está mandando. Pastor, o senhor pode melhorar? Posso. Passou aqui, agora há pouco no telão, vasilhas de Deus. O que é isso, pastor? Auxílios de Deus. Ferramentas que Deus dispõe para que você possa lidar com aquilo que sozinho vai escorregar no teu dedo. Estava aqui, ó. 30 semanas. O que é isso? Isso é vasilha de Deus. É Deus dizendo: você não precisa lidar com essa água sozinho, senão vai escoar. Pega essa situação, coloca ela numa vasilha. Use os auxílios que eu estou dispondo. Tem alguma pergunta retórica, tá? Tem algum ministério de casais nessa igreja, pastor? Tem, olha. Ou seja, tem vasilha para você carregar a tua água. Mas o senhor gostosão, porque o senhor é muito gostoso. O senhor é tão gostosão que você diz assim: eu vou resolver esse negócio. Esse é entre eu e essa mulher. E a água desse casamento escoando no teu dedo tem 10 anos, porque você não consegue utilizar uma ferramenta de auxílio que Deus dispõe. Meu filho, se for pão, carrega com a mão. Se for água, use as vasilhas. Não se constranja de entender e admitir que nem tudo você controla, nem tudo você segura, nem tudo você transporta. Glória a Deus, porque tem vasilhas nessa casa, tem ministérios. Só perde recurso no caminho quem quer. Só perde as reservas no caminho da vida quem quer, porque Deus sempre dispõe as vasilhas. Deus sempre. É o casamento? Não precisa escoar pelos dedos. Tem ministério na igreja, tem pastores para ouvir, tem pessoas para orarem por você, mas o casal são os gostosão do Instagram. Eles não podem pedir auxílio da vasilha. Eles têm que resolver tudo, porque quem olha eles, aquele sorriso, aquela vida maravilhosa, não pode. Em nome de Jesus, eu vim de Deus te dizer que tu não estás vendo que escoa pelos teus dedos dia após dia. Quanto tempo mais você vai insistir em carregar água com a mão? Você não precisa fazer isso sozinho. Eu dispus graciosa e generosamente auxílios para você, uma igreja que funciona, ministérios que estão caminhando, andando e frutificando, irmãos de fé que já venceram lutas parecidas com aquelas que você está vivendo agora. Então não faça essa viagem carregando água com as mãos, não perca mais.
Pare hoje de ver tanta coisa boa escoar pelos seus dedos, porque você não consegue lidar com elas sozinho. Pare de lidar sozinho e comece hoje a lançar mão de todo o bom auxílio que Deus tem disposto para você. Quantos estão entendendo e têm um graças a Deus para dizer? Traz na vasilha. Traz na vasilha, viúva de Sarepta. Traze-me. Peço-te. Que português lindo. Traze-me, peço-te. Agora deixa eu lembrar uma coisa a você. Quem ainda está aí, diga amém. O pessoal do encontro está aí? Tem que ficar mexendo com eles, irmão, porque eles estão 3 dias negociados, entendeu? Então eles vão cantar, daqui a pouco eles vão cantar a canção da Bruna Carla. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Nós estamos contando com vocês. Ixi! Você viu que o senso de competitividade é zero. Vocês falaram um montão de coisa, o pessoal fica aqui. É isso aí, não pode ter rivalidade. Agora deixa eu lembrar uma coisa a você, porque Elias está dizendo assim, peço-te. Então, eu estou te fazendo mas o Senhor havia chamado Elias e dito para ele assim, ó, vai a Sarepta que é de Sidom, porque lá eu tenho ordenado. Então, enquanto Elias está fazendo Deus havia dado uma. Isso é maravilhoso de perceber. Isso é maravilhoso de enxergar essa consciência muito clara que Elias tem sobre quem é Deus e quem é ele. Quem dá ordem? Deus. E o profeta? Quem dá ordem? E o profeta? Mas ele não tem unção? Ele não tem graça? Ele não está debaixo de direção? Ele não é um homem de Deus? Irmão, ela era estrangeira. Nem crente a mulher era. Mas ele não chegou dando ordem. Ele chegou fazendo um pedido. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Elias está sabendo entrar. Assim como saberá sair. Porque na maneira como você lida na hora de entrar, você vai determinar o tempo de permanência, o ambiente que você vai ter e a forma como você vai conviver com as pessoas. Pastor, você está querendo dizer o que eu estou pensando? Estou. Se Elias chega ali imprimindo força, energia, dando ordem, irmão, a mulher estava debaixo de uma palavra de Deus. Ela ia dar o pão, ia dar água, ia sustentar. Mas e a convivência? Porque quando você não sabe entrar, você consegue às vezes até o pão, mas não consegue a convivência. Quando você não sabe chegar, você consegue até a água, mas não consegue a simpatia. E o Senhor me trouxe para dizer que Ele quer dar aos seus profetas, Ele quer dar àqueles que estão se movendo debaixo da sua palavra. Quem são eles, os que estão se movendo debaixo da palavra? Ele não quer dar só pão e nem só água, Ele quer dar ambiente de convivência. Eu nasci no movimento pentecostal, nele estou até hoje, não tenho a menor intenção de sair. Amo o movimento pentecostal, amo ser pentecostal. Amo o exercício dos ministérios, amo essa coisa toda, mas eu vou lhe falar do que eu vi e vejo ainda. Muitas pessoas que conseguem o pão, mas não conseguem convivência com ninguém. Conseguem a água, mas não têm uma porta aberta com ninguém. Porque elas não sabem chegar, não sabem tratar, não sabem exercer empatia, generosidade, delicadeza, singeleza, simplicidade. Elas valem-se de uma unção e de uma ordem de Deus para impetrar ordem sobre as viúvas. Vai ter pão, vai ter água, mas não vai ter amigo. E Deus me trouxe hoje para te dizer, Elias, se fosse para não ter diálogo, eu te deixava com o corvo. Se fosse suprimento por suprimento, eu te deixava com o corvo. Porque para mim, Elias, não mudava nada. Eu dava uma ordem, o mesmo corvo que te trazia pão, eu dava um jeito dele te trazer água. Então a questão não é apenas que eu queria mudar seu cardápio, eu queria mudar sua companhia. Pega a mãozinha da pessoa que está do teu lado, fala para ele, crente quando melhora, nem sempre muda de cardápio,
mas sempre melhora de companhia. Pastor, como é que eu meço? Eu quero olhar o gráfico da minha vida, como é que eu meço? Como é que eu identifico se a coisa está melhorando? Eu olho para o prato? Não, olha para quem está ao redor da mesa. Pastor, como é que eu vou aferir? Como eu vou aferir se está dando certo? Se Deus está me honrando, está aprovando a minha jornada. Ah, já sei, vou olhar o prato e ver se melhorou. Não, olha quem está sentado na cadeira. Porque pode ser que tenha trocado carne por pão. E pode ser que não seja tão bom. Mas eu te garanto que trocou corvo por viúva de Sarepta. O desejo de Deus não é que você seja provido só. É que você tenha a bênção da convivência, da amizade, dividir a vida com alguém, ter alguém em quem você confie. E escute o que eu estou lhe dizendo. Cuidado para você não atropelar as coisas em nome de uma unção, da intrepidez de uma unção. Você não atropelar as coisas e perder oportunidades incríveis de ter convivência com gente de Deus, gente que Deus quer levantar como aliada. Não é só pão e nem só água, é aliado. Não é só pão e nem só água, é alguém para você ligar e chorar. Não é só pão e nem só água, é alguém para dobrar o joelho do teu lado, Elias. Não é Pix, é gente. Porque Pix acaba, gente fica. E eu estou profetizando aqui na autoridade do nome daquele que me enviou essa noite desse lugar. Levante a mão, por favor. Deus não vai só enviar suprimento, Ele vai enviar gente boa para compor a tua mesa. Não vai ser só um socorro de uma provisão. Isso foi na época do corvo. Agora Deus está te dando uma família para pertencer. É isso que Deus quer te dar. Eu não vim aqui jogar a conversa fora, eu vim ser um profeta de Deus. E se não fosse no nome do Senhor, eu não diria o que eu vou dizer agora. O Senhor está me dizendo, Eduardo, diga para o meu povo que eu sei bem de onde algumas pessoas aqui vieram. Elas vieram de um tempo de pão, carne e água, sem amizade, sem assunto, sem relacionamento. Elas vieram por um tempo onde a comida chegava por quem elas nem podiam confiar tanto. E eu permiti que elas sobrevivessem durante um tempo, mesmo sem conseguir ter ambiente de comunhão, só sobrevivendo, mesmo sem conseguir conversar, ter diálogo, amar, ser amado. Mas a fase do Ribeiro de Querite, aonde você só come e bebe para não morrer, mas não tem com quem se relacionar, em quem acreditar. Essa fase acabou na tua vida, assim te diz o Senhor. Porque eu estou te trazendo ao ambiente do meu acolhimento, ao ambiente da comunhão com os meus. Alguém está me entendendo? Diga alguma coisa bem barulhenta na noite desse dia. A Bíblia diz então que ela vai se virar e começar a andar para ir cumprir o pedido que Elias fez, que foi trazer água na vasilha. Quando ela se virou para começar a andar, Elias falou: ei, vou colocar mais um item. Traz também um bolo para que eu coma. Aí ela voltou. A gente até consegue sair com certo desembaraço e empolgação para cumprir a ordem de um pedido, de algo que a gente tem em certa sobra.
Mas quando Deus cisma de colocar um item que dói, é hora da gente olhar e dizer: peraí, aquele item estava fácil, esse agora complicou. Há uma palavrinha na instrução de Elias, ela é tão interessante. Ele diz assim, ó: traz também. Olha para o seu vizinho e diga: esse também. Porque você estava saindo alegrinho quando Deus te disse: perdoa ele. Aí você saiu, o Senhor diz assim: perdoa também. Ela não. O também é quando Deus acrescenta a uma primeira ordem. O também é quando você já começou a se movimentar em obediência e Deus então sobrepõe uma outra ordem que não será tão fácil como a primeira e será o grande teste da sua obediência. Eu estou falando para a gente aqui que o também doeu, o também apertou, porque quando foi água estava tudo bem, mas quando ele também te pediu aquilo, também te pediu para falar com ele, também te pediu para procurar ela, o também te sangrou, também te fez gemer. Você está debaixo da contrariedade de ter feito também. Pastor, contrariedade porque obediência é se contrariar para agradar a alguém que eu amo mais do que a minha própria vida. Então vai contrariado, mas vai. A mulher olhou e falou assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem. Vê isso aqui? Estou com esses dois cavacos. Cavaco aqui é carvão, é pedaço de lenha. Cavaco não é aquele negócio de padaria não, irmão. Vez aqui, estou com 2 cavacos. Eu vou para casa, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Para mim e para o meu? Para mim e para o meu? Quando Deus mandou Elias ir em Sarepta, Deus falou que a viúva tinha um filho? O filho estava na cena? Quem trouxe o filho para a história? Quem trouxe o filho? Quem trouxe o filho? Quem trouxe o filho? Mas você percebeu em que intuito ela trouxe o filho para a história? Ela trouxe o filho para a história como uma maneira de desestimular Elias do que ele acabou de pedir. Ela está usando o filho de um jeito que não se deve usar filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são flecha, e ela tentou usar como escudo. E Deus me trouxe para te dizer: você acha mesmo que vai funcionar esse jogo emocional comigo? De querer usar a sua família como escudo para não fazer o que eu estou te mandando? Você espera que eu faça o quê? Que eu te peça desculpa por ter te pedido o que eu te pedi? Porque você veio me dizer como está o seu casamento e você acha que eu não passei por lá antes de pedir o que estou pedindo a você? Mas o que você não sabe é que atender o meu pedido não vai te dar mais problemas. Atender o meu pedido vai resolver. O que você não sabe é que se você fizer o bolo para mim, você não vai morrer e teu filho também. Se você fizer o bolo para mim, ninguém morre mais nessa casa de fome. Levanta a tua mão mais alto que você puder, porque o pedido de Deus não vai te matar. O pedido de Deus vai te dar vida. O pedido de Deus não vai rachar a tua casa. O pedido de Deus vai unificar a tua família. Você acha que trazer a conversa do seu filho, a conversa da sua filha, trazer a história da sua família para o assunto do requerimento de Deus vai deixar o que? Ele sem graça? Vai dizer ele: desculpa, é que o pessoal da minha assessoria falhou, não falou que você tinha um filho, então realmente não dá o bolo para o seu filho. Aí você me perdoa, com certeza deve ser outra viúva, eu devo ter errado o endereço, você me perdoa. Você acha que Deus vai pedir perdão a você por ter te pedido o que te pediu depois que você contar a sua história triste para Ele? A sua história triste não é uma novidade para Deus. Eu não vim aqui rir da sua história triste, nem dizer que ela é mentirosa. Só vim lhe dizer que ela não é uma novidade para Deus. E só vim lhe dizer que atender o que Deus está te mandando não vai causar aprofundamento da sua tristeza. Fazer o que Deus está te mandando vai mudar a tua tristeza em alegria. Eu encerro.
E ela tentou fazer um joguinho emocional, não colou. Elias falou assim, ó, faz conforme você está falando, muda só uma parte. Eu sinto a presença de Deus aqui. Faz o bolo primeiro para mim. Faz o bolo. Usa bem essa palavra. Enche a boca e diz primeiro. Faz o bolo. O bolo. Quando ela falou com Elias, ela disse assim, olha, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, só estou com esse cavaco aqui, tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolo para comer e para morrer. Então, na visão dela, esse bolo que era possível ser assado, produzido, ele era o último. Ele era o? Porque depois disso eles morreriam. Então era o? Aí ele diz assim, se você comer esse bolo, ele é o último. Se você me entregar, ele é o primeiro. Senhor Deus me trouxe para te dizer, na tua mão é o último, na minha mão vai se tornar o primeiro, porque vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Eu vou dar continuidade aonde você só enxerga finitude. Eu vou botar uma vírgula onde você enxergava um ponto. Vai ter mais vida depois dessa noite. Assim diz o Senhor. A farinha da panela não vai acabar. Eu acho que você ouviu dizer batatinha quando nasce esparrama pelo chão. A farinha da panela não vai acabar. E na botija o azeite não vai faltar. Até que chova de novo sobre Israel. Até. Ué, pastor, até tem um até. Você não viu? Eu fiquei tão empolgado com a farinha que não ia acabar, o azeite que não ia faltar, que eu não vi que tinha um. Eu fiquei tão maravilhado de pensar azeite subindo todo dia. E fiquei tão maravilhado em olhar a farinha, que eu não vi que Elias disse que ia durar. Ou seja, o mesmo Elias que profetizou a palavra, profetizou também que ela não duraria para sempre. O mesmo Elias que profetizou, pastor Ney Messias, o milagre, também disse o dia da sua finitude. Porque esse milagre não vai durar para sempre. E eu entendo que você não tenha dado glória. Eu te entendo. Sabe por quê? Nós não fomos doutrinados a enxergar a beleza do milagre que acaba. Mas vim te ensinar, porque o Espírito me ensinou. Você vai sair daqui hoje enxergando a beleza do milagre que acaba. Porque você só está enxergando a parte que o milagre acaba. Esqueceu de enxergar a parte que Elias disse: quando voltar a chover, o milagre acaba. Então, quando voltar a chover, você não precisará mais desse milagre. Você precisará de outros milagres, mas deste milagre você não precisará mais. O povo de Israel foi sustentado milagrosamente 40 anos no deserto por um pão que Deus fazia lá no forno do céu chamado maná. Mas a Bíblia diz que quando Israel pôs os pés em Canaã, cessou o maná. Há uma beleza no milagre que acaba, porque se o maná acabou, é porque eu já estou pisando na terra que emana a lei. Pega a mão de alguém do teu lado, se prepara, você vai levantar ele, mas segura aí. Deixa eu chamar a banda toda. Pega a mão de alguém do teu lado, dá
uma chacoalhada nele e diga: vai se preparando, porque já já esse milagre acaba. Mas quando ele acabar, é porque você não precisa mais dele. Não precisa mais dele. Já haverá chuva sobre a terra. Fica de pé, fica de pé. Arabagaioia,